Olá, seja bem-vindo à Rede CETEPS. Eu sou a professora Clarissa Barros, do curso Técnico de Condomínio. A nossa disciplina é Direito Condominial. Hoje, na aula 25, a gente vai falar sobre a impugnação de assembleias de condomínios, como ela é feita, como ela deve ser feita, certo? E como ela pode ser revogada. Vamos lá. As assembleias, ela tem uma série de normas e características no Código Civil, na Convenção do Condomínio, em relação à convocação e às votações que devem ser seguidas. Se alguma regra não for respeitada, a Assembleia e as suas decisões, elas podem ser anuladas por uma Assembleia seguinte ou por decisão judicial. Então, você tem que prestar atenção ao que diz o Código Civil e a Convenção do Condomínio com relação à convocação e ao trâmite da Assembleia. Bom, vamos ver. Para evitar a impugnação de ata, certo? Ata é toda a descrição daquilo que foi feito dentro da Assembleia, os assuntos discutidos e as deliberações. Então, fazer uma lista de presença com os dados, por exemplo, nome completo, CPF e a unidade daquele morador, de todos os condôminos e assinaturas dos presentes. A gente precisa saber quais foram as pessoas que participaram daquela Assembleia, para que a gente saiba que a Assembleia foi feita pelos condôminos de forma exercerem seu direito. Fazer uma ata clara e objetiva respeitando a sequência dos acontecimentos da reunião. A ata ela deve seguir a pauta que foi deliberada dentro da convocação. Então essa sequência tem que ser respeitada. Não deixar de lançar em ata discussões ou decisões importantes, pois esses podem ser relevantes na sua omissão e a ata pode determinar a sua anulação. Então, tudo que foi discutido, tudo que foi deliberado, acertado, dentro da Assembleia precisa constar em ata, certo? Você precisa tomar cuidado para não ser omisso com nenhuma questão que foi abordada dentro da reunião. Os itens discutidos devem ser especificados, bem como o que foi deliberado sobre cada um. Ou seja, você tem a pauta da reunião que vai ser discutido e aquilo que vai ser o que foi deliberado sobre aquele assunto. A ata deve estar de acordo com o que foi deliberado, sem nenhum acréscimo ou negligência. É assinada pelo presidente da mesa e pelo secretário, ou seja, ao fim da reunião, essas duas pessoas vão assinar e vão dar a sua verificação de aquilo que foi declarado dentro da ata é verídico. Não é preciso alongar-se muito sobre cada assunto, nem registrar todos os comentários realizados. São suficientes o registro do assunto, ou seja, se a gente vai falar sobre aumento da taxa de condomínio e o que foi acertado. Por exemplo, aumento da taxa de condomínio. Foi acertado um aumento de 2% na taxa de condomínio, certo? As pessoas elas podem falar diversos assuntos sobre a situação. Você não precisa descrever tudo que foi falado, precisa ser sucinto. Vamos lá. Uma vez realizada a Assembleia, a ata que foi redigido durante a reunião da Assembleia de Condomínio, ela precisa ser enviada uma cópia para todos os condôminos. Ou seja, você precisa dar ciência, dar conhecimento para os condôminos sobre as matérias que foram discutidas e o que se chegou com relação a essas matérias. A antiga lei dos condôminos, a 4591 de 64, determinava que a distribuição da cópia das atas aos condôminos fosse feita em um prazo de até 8 dias. Com o advento do Código Civil, essa obrigatoriedade não foi mantida, sendo assim prevalece o que estiver dentro da convenção de condomínio. Então, se a sua convenção de condomínio fala que você tem que disponibilizar a ata em até 15 dias, é aquilo que vai valer. Se a sua convenção de condomínio ela for omissa, a gente fala que é interessante respeitar o prazo de 8 dias previsto na Lei 4591, certo? O não atendimento da entrega da ata aos condôminos em prazo razoável implica no comprometimento do princípio da transparência, o qual, quando atingido, pode levar à insatisfação e desconfiança dos condôminos, certo? Então, você precisa comunicar aos condôminos de forma célere tudo aquilo que foi disponibilizado dentro da Assembleia de Condomínio. Não é obrigatório seu registro em cartório, certo? A gente não precisa averbar nem nada, a não ser que assim determine a convenção do condomínio, mas a maioria dos condomínios
não exigem isso. Se as decisões que ela contém forem aprovadas com os quórums e procedimentos corretos, ela já tem o valor legal para os condôminos. Então, se ela seguiu todas as regras descritas dentro do Código Civil e da Lei de Condomínio e da Convenção de Condomínio, ela já tem efeito legal. Deve ser mantida no livro de atos do condomínio por pelo menos 5 anos. Então, todas aquelas atas, elas vão ser redigidas dentro de um livro de atas. E essas atas, elas devem estar disponibilizadas por no mínimo 5 anos. Assim, caso tenha um condômino ou outra pessoa que tenha vontade de ver o que se foi deliberado dentro das assembleias anteriores, aquilo dali vai estar registrado, certo? Como qualquer documentação do condomínio, deve estar sempre disponível a qualquer condômino. Vamos lá, para evitar a impugnação da assembleia, o que a gente pode fazer? Então, deve-se aguardar a segunda convocação para começar a reunião. Se você não atingiu o quórum necessário na primeira convocação, você precisa esperar a segunda convocação para dar andamento à assembleia. Discutir e relatar na ata a pauta da assembleia em itens e por ordem de assuntos. Terceiro, convocar todos os condôminos dentro das normas previstas na convenção de condomínio. Se a convenção não mencionar um prazo mínimo antes da assembleia para fazer essa convocação, aconselha-se que faça-se em 10 dias antes da realização da assembleia. O edital de convocação deve ser exposto em local de ampla circulação do condomínio. Então, por exemplo, normalmente o edital de convocação ele vai estar sempre exposto dentro do elevador, porque é uma área comum que todos vão utilizar e que todos vão ver, certo? Pode também ser distribuída uma notificação para cada condomínio, ou seja, você notifica individualmente cada condômino sobre a convocação. É importante que todos os condôminos estejam cientes da convocação. Se apenas um não for notificado, não receber a informação de que haverá uma assembleia, esse condômino ele vai ter o direito de impugnar e essa assembleia vai perder toda a sua validade. A convocação ela deve deixar claro o motivo da assembleia, ou seja, você tem que colocar dentro da convocação qual vai ser a pauta, quais são as pautas que vão ser discutidas dentro daquela reunião. Tá? Para serem votados, os assuntos devem estar explícitos na convocação. Então, dentro da convocação, precisa estar lá redigidos os assuntos do dia. Respeitar para cada assunto a votação mínima disposta pelo Código Civil. Quando há choque de normas entre a Convenção e o Código Civil, vale o disposto no Código Civil. Então, se exige quórum simples, segue com quórum simples. Para determinadas matérias, eu vou precisar de quórum especial, como a mudança na Convenção de Condomínio. Não aprovar obras necessárias com qualquer número de presentes. Deve-se respeitar a votação mínima de condôminos reunidos na Assembleia, conforme disposto no Código Civil. Lembra que a gente falou sobre as obras voluptuárias, aquelas que são meramente para embelezamento? Elas precisam de um quórum especial. No mínimo, 2/3 precisam votar dentro para fazer essa obra ou não. Não deixar de listar na ordem do dia da convocação itens relativos à aprovação de cota extra ou despesa. Isso pode causar pedido de anulação da Assembleia pelo condômino insatisfeito. Então, todos devem saber, por exemplo, que serão discutidas questões financeiras em uma Assembleia desde sua convocação. Não tratar de assuntos financeiros em assuntos gerais, certo? Geralmente, você coloca lá as pautas da reunião, da convocação, e uma das coisas que tem que estar sempre esclarecida é que vai se discutir sobre taxas, certo? Assuntos gerais são assuntos que surgem dentro da reunião de condomínio, dentro da assembleia, certo? Que não estão previstos dentro da pauta. Discutir e relatar em ata toda a pauta da assembleia em itens e por ordem de assuntos. Então você fala assunto tal, deliberação tal. Assunto 2, sobre tal situação, qual foi a deliberação? Convocar todos os condôminos dentro das normas previstas na Convenção de Condomínio. Como proceder para impugnar? Se você sentiu, se o condômino sente que alguma das normas não foram seguidas, o que ele pode fazer? Podem os condôminos insatisfeitos convocar a assembleia eles mesmos, desde que tenha a solicitação de um quadro de todos os condôminos. É uma situação. A impugnação ela é sempre judicial. Pode-se, entretanto, convocar outra assembleia
para revogar decisões anteriores desde que feitas as formalidades previstas pela Convenção e pelo Código Civil. Caso o síndico não convoque outra assembleia, um quarto dos moradores, 25% dos condôminos, pode fazer essa convocação. E a mesma tem valor e pode mudar decisões anteriores. O condômino insatisfeito, se não conseguir juntar um quarto dos condôminos para convocar a assembleia, e ele mesmo assim deseja fazer a anulação daquela assembleia, ele pode fazer isso através de litígio. Ele pode pedir ao juiz que declare nula a assembleia. A convocação deve ser para todos, pois se uma ou alguma pessoa deixarem de ser convocadas, a assembleia pode ser anulada judicialmente ou revogada na assembleia seguinte. Então, lembrando, eu não posso deixar de convocar um ou outro, eu tenho que convocar todos. Itens e condutas que geram a impugnação da assembleia. Então vamos lá, permitir que condôminos inadimplentes votem. Se o condômino está inadimplente, ele não tem direito de participar da assembleia e votar dentro dessa assembleia. Permitir o voto de representantes sem procuração, certo? Se você está representando o teu apartamento, a tua unidade e a unidade de um outro condômino, essa outra unidade que não é sua, de sua posse, você precisa ter em mãos, por escrito, a procuração para poder votar por ele. A procuração não precisa ser com firma reconhecida, ela pode ser feita de próprio punho. A legislação ela não é clara sobre permitindo a participação de inquilinos em assembleias, certo? Isso tem que estar previsto dentro da Convenção de Condomínio. Especialistas divergem sobre o assunto, né? Muitos falam que o inquilino ele não tem direito a participar da assembleia, certo? Quem tem que fazer isso é o proprietário da unidade. Impedir a eleição de síndico não condômino, ou seja, o Código Civil ele estabelece que o síndico ele pode ser ou não uma pessoa que mora naquele condomínio, sendo muito comum hoje a figura do síndico profissional. Então você não pode impedir que se faça a eleição de um síndico profissional. Mudar a convenção com menos de 2/3 dos condôminos. Isso é ilegal e será decretado nulo. Lembrando, mudança de convenção exige o quórum especial, que é sempre de 2/3 dos condôminos. Aprovar obras voluntárias, aquelas que trazem apenas embelezamento, sem agregar utilidade ou necessidades, sem respeitar os 2/3 de todos os condôminos. Essa é uma situação que necessita do quórum especial também. Deixar de convocar o síndico à reunião solicitada por 1/4 dos condôminos. Então vamos falar que 1/4 dos condôminos exige que se faça uma assembleia, entrega a requisição ao síndico e o síndico não o faz, certo? E isso também dá um certo problema. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero vocês até a próxima.